Olá, eu estou aqui para falar com vocês sobre modernismo no Brasil. Estou constantemente com água, porque a garganta tá. Para isso a gente vai para os nossos slides. A primeira coisa para a gente refletir quando pensa no modernismo é onde e quando aconteceu. Sim, acontece em São Paulo em 22. 22 é aniversário de centenário, né, da independência do Brasil. Então por aí você já imagina que foi uma forma de São Paulo se manifestar com relação à nossa independência. Na realidade, os paulistas, desde o advento da República, se julgavam responsáveis pelas atitudes mais assertivas diante da nação. Porque o Rio de Janeiro havia ali aquela marca histórica do Império. Então, São Paulo se sentia, apesar de tão velho quanto, posto que uma das cidades mais velhas do Brasil é São Vicente, no litoral paulista, se sentia assim com esse eixo de inovação, especialmente por conta da cafeicultura. Algo que se espelha inclusive na bandeira do estado, que tinha como juramento prometer dia e noite, na realidade você tem primeiro noite e dia, derramar o sangue nos 4 pontos cardeais em prol do país. Então tinha essa coisa heróica, essa bandeira de quem vai desbravar os caminhos. Um estado que durante muito tempo foi pobre, né, e que agora vai ser descoberto em nome de uma cultura do café, né, porque nós temos lá a terra com humus em algumas regiões, né, que eram conhecidas como terra roxa ou terra vermelha. Na realidade, roxa vem de rossa, do italiano, que significa vermelho. E quais eram os antecedentes nacionais da Semana de Arte Moderna? É imprescindível pensar que o Rio de Janeiro buscou a sua modernização. Depois do advento da República, houve um prefeito chamado Pereira Passos, que vai fazer uma série de reformulações. Só que atenção, é linda, vai ser conhecida como a Paris tropical, uma série de prédios belíssimos foram edificados. Só que os moldes dessa arquitetura ainda estão muito voltados para o século XIX, com compósito, arquitetura romântica, percebe? E alguns enleios parnasianos. A cultura era muito ainda a busca dessa beleza, desse douramento do passado. A Belle Époque, inclusive, também respinga em São Paulo. Muitos prédios de lá são feitos no molde do final do século XIX, né? E não para só nesse eixo Rio-São Paulo. Eu gosto, por exemplo, muitíssimo da Belle Époque, do Amazonas, no teatro amazonense. Recomendo, inclusive, para vocês que conheçam algumas das edificações que ainda hoje existem, perduram. Uma delas é a Confeitaria Colombo. Ela é semicircular, uma das 10 mais belas confeitarias do mundo. Ah, esse que está mais escuro é uma glamorização para um casamento, tanto é que vocês veem o tapete vermelho, as rosas vermelhas. Imagine lá que luxo, casar-se numa catedral como a de São Pedro de Bragança, em Petrópolis, e fazer a festa na Colombo. Havia naquela época mesas feitas de opaline. Sim, essas camilhas pequenas que vocês veem aqui para uma, duas, três pessoas no máximo, normalmente eram feitas de opaline. Uma pedra branca, mas que se você colocasse um fundo escuro, por exemplo, as roupas que se sentavam por baixo, como vestidos amplos ou as calças, né? Você via um tom azulado, esverdeado, porque a pedra trabalha dessa maneira com o fundo, que combinava muito com a claraboia. A elegância suprema fica por conta dos espelhos que vieram de navio da Europa, são espelhos da Bavária. Olha só que lindo o tamanho desses espelhos, na parte de baixo maior do que do superior. Linda, não é? Outro prédio que eu recomendo conhecer na Cinelândia é o Teatro Municipal. Aqui, inclusive, eu coloco um detalhe do foyer, que é o lugar onde as pessoas ficam esperando a apresentação, que tem uma pintura do Eliseu Visconti, um grande pintor desse momento e que vende e que trabalha demais. Ele também vai fazer a cúpula do Teatro Municipal de São Paulo. Fantástico, não é? Olha só como há um compósito. Lembra muito mais a edificação romântica,
europeia do que pensar mesmo numa arquitetura moderna. Também quero lembrar do Palácio Monroe. Esse é uma tristeza. Ele viveu aqui por pouco tempo. Foi feito nos Estados Unidos, numa armação de metal e mármore, puro mármore, num salão que houve lá de homenagem às Américas, no pavilhão do Brasil. E foi dado de presente para nós, para formalizar aqui o Senado. Ficou em pé, lindíssimo, até 1976, quando o general Geisel, presidente do Brasil, disse que atrapalhava o trânsito. Na realidade, queria desmantelar todas as instituições que lembrassem a democracia. Como se não bastasse, disse que estava atrapalhando o trânsito e desmantelou o prédio todo em mármore. Para onde foi esse mármore? É uma dúvida que até hoje a gente não consegue responder. Não foi para edificação de outro prédio público. Podem ter certeza. Olha quanto mármore é. Não é pouca coisa, não é verdade? Quem assinou para isso? Lúcio Costa, o arquiteto de Brasília. E é por isso que ele é preterido quando nós falamos nessa construção. Preferimos falar em Oscar Niemeyer. Aqui, o prédio da Academia Brasileira de Letras, em 2 estágios. O de cima, menos colorido e menos iluminado, é o Silogeu, um prédio que foi construído na época do Pereira Passos e que deu sede à academia durante muito tempo. E depois, embaixo, um prédio que veio para nós em 1924, que é considerado o Petit Trianon brasileiro. Aliás, é uma réplica do Petit Trianon francês. Foi um presente do governo francês para cá. Qual é o Petit Trianon? Um prédio de Versailles que foi feito para Madame Pompadour. Então, vocês vão se lembrar que nós temos aí uma glamorização única, não é mesmo? E em termos de arte, as pessoas pensam que o que estava vigorando era a AIBA, Academia Imperial de Belas Artes, mas não é, o nome imperial já tinha tido o advento da República e a gente passa para a EMBA, Escola Nacional de Belas Artes, cujo diretor vai ser o Rodolfo Bernardelli. É muito interessante pensar nesse diretor tentando modificar a tradição acadêmica sem conseguir. Ele vai dirigir 25 anos lutando para alguma inovação. Na verdade, o prédio da Escola Nacional de Belas Artes, que está lá ainda hoje, é o Museu Nacional. Olha que lindo. Maravilhoso, não é? Também nos moldes muito românticos, um compósito violento, coluna, contorno com, com baluarte, balaustre lá em cima, frontão triangular, toda essa composição muito sofisticada, inclusive eu deixei aqui o histórico, né? Como foi Grandjean de Montigny fazendo a prancha para a Academia Imperial de Belas Artes, que hoje só ficou essa partezinha aqui, olha. Só essa, está lá no Jardim Botânico. Todo o desenho da EMBA e agora, porque o Rio de Janeiro tem muita tradição em universidades e academias de desenho. Né? A última foi feita, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, edificada por Jorge Machado Moreno. Eles têm uma tradição incrível lá de produção. E o que vendia em termos de arte? As esculturas do Bernardelli vendiam muito. Olha que linda faceira. Vendiam bastante. Também vendiam muito Almeida Júnior. Todo mundo adorava essa fase, especialmente a fase que mostrava um Brasil empobrecido, simples. A gente alcança aqui uma poética nacional muito grande. Alguns gostavam de investir em uma natureza morta, puramente decorativa. Em São Paulo, os queridinhos eram Pedro Alexandrino e Jorge Fischer Elpons, que, aliás, os dois deram aula para a Anitta, para a Tarsila. Os dois. Agora, no Rio de Janeiro, quem vendia bastante eram as garotas. A Georgina Albuquerque, a Abigail de Andrade e a Julieta França. A Julieta França, a gente tem poucos dados. Ela é de Belém e veio ser escultora. E alguns dizem que ela nasceu em 1951, mas isso não é um dado muito fechado. A escultura dela é uma escultura nos moldes parnasianos, por isso vendia bem. Já a Abigail Andrade, ela gosta de fazer umas pinturas com paisagem e gênero, com essa mescla de uma vida que você flagra do nada, como se fosse com enquadramento fotográfico, e ali as crianças brincando. Eu adoro A Hora do Pão. A obra que eu mais gosto dela é Ateliê do Artista. E a Georgina,
que já está numa aula nossa gravada para trás, que tem essa pincelada muitas vezes impressionista e que conta um pouco da história do Brasil. Ela expõe bastante lá fora e vende aqui dentro o impressionismo também. O que vai fazer tudo isso mudar é o café. Café. O café que no Rio de Janeiro deu certo, em Minas Gerais não. Foram plantar na zona da Mata Mineira, região de Juiz de Fora, Manhuaçu, Manhumirim, Ubá, Visconde do Rio Branco, Viçosa. Visconde do Rio Branco é uma cidade linda, com conservatório. Acreditaram que aquilo lá ia ter dinheiro. A cidadezinha é mínima, mas não deu certo. Não deu certo porque a terra não era para isso. Depois até fizeram a Universidade Federal de Viçosa lá para compensar o mal. Mas em São Paulo a coisa deu. Toda São Paulo, não. Onde se tinha terra vermelha. E o ponto central era uma região que foi de Sesmaria, chamada São Simão. Foi independente em 1824, depois confirmou a independência em 1865, não, primeiro 1865, depois 1924. E para vocês terem uma noção, é de São Simão que vai nascer Ribeirão Preto, Cravinhos, Luiz Antônio, Santa Rosa de Viterbo. A localidade era São Simão. Olha, no tempo do café, que linda praça. Uma cidade que chegou a ter 30 mil habitantes e que tinha uma agência Chevrolet. Hoje a cidade não passa de 15 mil, de acordo com o censo de 2014. E ela é muito pequenininha hoje, muito pequenininha porque não deixaram ter naquela altura uma estação ferroviária, até porque fica num vale e não facilitava a colocação da estrada ferroviária. Tem lá, sim, estrada de ferro, mas não quiseram um ponto apoteótico de carregamento e descarregamento de café. Aí você vai falar para mim assim, e por que não quiseram? Porque acharam que ia ter muito forasteiro e mandaram para Ribeirão Preto, onde efetivamente nós vamos ter uma cidade hoje plena, rica e desenvolvida. Aqui é o Teatro Carlos Gomes de lá. Foi uma cidade composta muito, muito, muito por italianos e alemães. Eu estou fazendo aqui uma homenagem porque é a cidade de um grande artista chamado Marcelo Grassmann, é de origem alemã. E eu não posso falar que não tenho vínculos com esse lugar. Entende? Eu conheço bem. É onde minha mãe nasceu. E aqui, Ribeirão Preto, onde também tem muita gente da família. Eu gostaria que vocês vissem que lindos prédios. Ribeirão Preto fica nessa região, olha. Aqui não tem terra boa para café, mas aqui de Ribeirão Preto, a Franca, Batatais, tudo isso tem. Quero que vocês vejam o Teatro Pedro II. Ele é maravilhoso. Busquem no YouTube, tem muitas apresentações online. A prefeitura, olha só essa edificação aqui em cima. Lembra lá o prédio da Escola Nacional de Belas Artes, percebem? É a mesma coisa. Volta o vídeo, você vai ver, é a mesma estrutura. E aqui, um comércio de bebidas e comidas que hoje é muito famoso, inclusive, que é o Pinguim. É famoso pelo chopp, inclusive, porque é uma cidade muito quente. Mas nessa altura era um restaurante. E aqui o que vai promover essa evolução além do café? O intuito de modernizar o Brasil e o setor fabril. Só que é só a fábrica mesmo. A gente não tem revolução industrial que se preze. Normalmente, a família Matarazzo investia em moinhos. E teve apoio também depois da Nestlé e veio o Biscoito de São Luís, então eles tinham pastifício. Sim, e produziam muita coisa aqui nesse sentido. Também fizeram, ao longo do estado, algumas tecelagens e algumas fábricas de louças. Era o que se tinha. Mas a capital foi crescendo. Eu não sei se vocês percebem, mas esse molde da Rua do Comércio lembra muito a Belle Époque carioca. Então, em termos de arquitetura, demorou um pouco para alavancar. Eu gosto de pensar na abertura da Avenida Paulista, com seus casarões, lindos, não é? Hoje ficou só um lado, outro teve que ser aberto, foi desapropriado para a extensão da avenida. Ela não é mais assim tão curta, não é? E os automóveis, o Ford T, quando chegou aqui com o café, já gerava congestionamento. Se eu tenho riqueza de um lado, do outro lado, eu tenho uma simplicidade e uma pobreza muito grande. Em São Paulo mesmo, chegada de imigrantes era assim, uma chegada
de muita gente, em 8 anos, 1 milhão de novos habitantes, especialmente no período da Primeira Grande Guerra, e eles iam para alguns bairros, como Brás, Bexiga, Barra Funda. Todo mundo conhece isso, tem inclusive um livro com esse nome, da época do modernismo, e eu gostaria que vocês vissem aqui, essa Barra Funda. Sandra, você está brincando, Barra Funda é um nome de um vão onde escorria água? Sim, até hoje, é onde dá os maiores enchentes e alagamentos, porque foi mal feito desde o primórdio. Para lá, no final, ficava o Bom Retiro, que era o bairro onde iam se isolar os pretos, depois da falsa liberdade que não lhes garantiu nenhuma modificação de vida. Então, ficava Brás, Bexiga, Barra Funda e Bom Retiro. São bairros muito próximos ainda hoje, onde se há muita confecção, que continua explorando mão de obra, desta vez latino-americana, em trabalho muitas vezes análogo ao escravo. É triste, eu não vejo muita poesia nisso. Mas se vocês quiserem poesia, eu vou deixar uma sugestão. Busquem um conto chamado Liseta. Liseta. Ah, até porque, falo da Liseta, que se passa num bonde, grande parte da narrativa num bonde. O bonde ele vai ser inaugurado em 1900 em São Paulo, e isso dá esse ar de modernidade. Imagina os bondes andando pela Avenida Paulista, né? É incrível, ela é comprida, ligando aí de Paraíso até a Consolação. Mas não era qualquer um que andava de bonde, não, o povo andava a pé mesmo. E outra coisa que eu acho interessante pensar dentro desses antecedentes é a inauguração do Teatro Municipal em 1911. A construção também vem num gosto de compósito muito dada a uma arquitetura europeia finissecular. Mas é importante pensar nessa edificação, porque é nela que vai acontecer a nossa Semana de Arte Moderna. Outros fenômenos curiosos são duas exposições. Na realidade, muita gente fala antes disso da tradução do Manifesto Futurista, mas o Oswald não fazia nem cosquinha nessa altura, as pessoas não se antenavam em tudo isso. Talvez tenha feito função para ele na vida dele e de alguns poucos amigos. Nós temos aqui Lazar Segal e Anita Malfatti. Os dois vão expor antes disso. O Segal vai ter uma exposição em 13 e a Anita tem duas, uma em 13 e uma em 17. É imprescindível que a gente lembre que o Lazar Segal, ele é judeu. Ele é judeu, o pai dele era um escriba de Torá. Consegue imaginar isso? Ele escrevia o livro sagrado, porque muitos dos livros eram feitos manualmente, entende? E ele vai ver os judeus sendo perseguidos na Rússia, sim, porque nessa época quem controlava a Lituânia eram czares, tá? Então ele vai perceber ali, e isso vai ver depois a Primeira Grande Guerra, mais uma situação escabrosa, e vai vir para o Brasil várias vezes. A família vai vir aos poucos. Ele, inclusive, insatisfeito, volta para lá depois da Primeira Grande Guerra para tentar resgatar algum dos bens que eles tinham, porque eles não eram pobres, eles eram ricos, mas ele não consegue e vem e fica aqui definitivamente. A carreira dele, como todo bom artista, tem variações imensas. Então, no iniciozinho, ele tem uma pintura figurativa bastante sombria, que vai falar de temas cotidianos e familiares, como o caso da viúva e o filho, ou leitura. Vocês podem ver que aqui tem muita textura para quem está pintando em 1914. E tudo isso porque quando ele viveu na Europa, ele teve uma experiência em Dresden, onde aconteceu o expressionismo alemão. E lá ele gosta demasiado dessa tendência. Então, o que vai marcar muito a sua obra é o expressionismo. Vocês vão ver que muitas vezes ele até declina para alguns traços geométricos, mas o objetivo sempre é essa decomposição do corpo, o desajuste. Vocês estão vendo aqui em Cadice, inclusive a cor complementar, o tom ocre em contraste com esse azul arroxeado, percebem? Isto é do expressionismo. Olha aqui como este vem. Muita gente se preocupa com os traços retos, retilíneos, como se fosse cubista, mas não é, é antes a decomposição do homem. Às vezes isso vem com maior ou menor proeminência. Eu peguei as obras em que ficava mais evidente, para que você enxergasse e nunca confundisse Segal com o cubismo. Segal é um artista de vanguarda, europeu, que vem parar no Brasil e que vai destilar muitas dores, especialmente essas da guerra.
Eu gosto muito de olhar o autorretrato dele, porque fica evidente essa composição do feio. Em momento nenhum ele se esforça para se fazer bonito, ainda que fosse, pessoalmente, e exatamente para deixar essa marca, esse peso, a testa franzida, dá conta de expressar a dor, a angústia, percebe? De quem tem discernimento. É fato que, em estando no Brasil, a pintura dele vai conseguir mais cor, porque o trópico influencia demais, é inevitável. Quem é europeu e vem para cá fica encantado com as nossas cores. E aí sim nós temos Menino com Lagartixa, e é o único em que ele dá vazão mais ao menino, à personagem. Ele pinta muitas pessoas pretas, muita, e via de regra, a gente observa assim uma preferência por valorizar o cenário, para mostrar que os pretos não eram totalmente libertos. É verdade, se ele tinha essa percepção, uma delas é Bananal, chama-se Bananal, mas no centro tem um homem preto. É para dizer que nunca conseguiu se libertar daquele lugar onde era explorado. Aqui Mulata com Criança e Morro Vermelho. Sandra, mas a pintura dele parece muito bem acabada, a texturização aqui é menor. Sim, ele estava mais apaziguado, ainda que tivesse essa presença muito grande de cor. No Brasil, inclusive, ele nem sempre vai fazer óleo, ele vai fazer muita gravura, estilo gravura, experiências várias. Eu estou trazendo mais o óleo porque é o que se tem melhor qualidade para colocar em prova de vestibular. Por exemplo, o que eu acho dele mais forte é uma gravura. É pogrom, vocês estão vendo aqui, são corpos mortos, são judeus mortos na Europa. Fortíssimo, é de 1937. Não é forte? É muito forte. Ou então Navio de Imigrantes, de 1939, que tem pessoas em todas as condições. Então, vocês podem ver que é monocromático e a cor é o que mostra a dor. Então, ele consegue mostrar a dor com a monocromia, com o monocromatismo. É fantástico. Quando a gente pensa em Anitta, a Anitta ela tinha um problema na mão, ela vai perder o pai muito cedo, e o tio, que era rico, tenta compor essa falta porque ele olha para a irmã e para a sobrinha e se apieda muito daquela condição. Então, ele investe na menina, ela tinha um defeitinho na mão assim, defeito. Que defeito? Ela tinha um problema na mão. É porque falavam dessa forma e a gente lê os livros assim, né? E a gente tem que recompor tudo isso. E ela vai ter uma carreira muito linda, muito longa, só que com alguns problemas, né? Porque, primeiro, uma disputa muito grande com Tarsila, que todo mundo sabe que as duas eram amigas, pero no mucho, porque tinha essa disputa pelo Mário, quem Mário gostava mais. A Anitta era apaixonada pelo Mário, e o Mário já tinha sido namorado de Tarsila. Tem muita coisa aí que não é dita, né? Então, tinha sim, e depois, porque com o próprio Mário vai ter disputa de se ela era ou não modernista, porque ela precisava trabalhar, vender, e foi muito criticada pelo Monteiro Lobato, então ela vai recuando em retorno à ordem, ou seja, à organização formal, e de verdade, Mário fica muito a contragosto disso tudo. Ela é gravadora, ilustradora, professora e vai começar seus estudos com a própria mãe. Depois ela passa para Pedro Alexandrino e para tantos outros pintores, até sair 2 vezes do Brasil. Ela vai para a Alemanha, só que daí vem a guerra, ela é obrigada a voltar, e depois para os Estados Unidos, onde efetivamente ela estudou vanguardas e todas esses códigos novos de fazer arte. Eu gosto muito de algumas obras dela, como o Torso, isso daqui ela está na Europa, estudando o corpo humano. Nessa altura as mulheres já podiam ver o nu. Aqui eu acho lindo Ventania, muito provavelmente influenciada já por Vincent van Gogh. Eu não sei se vocês vão perceber, mas as ondulações, o impasto grosso, até mesmo esse cipreste, é muito Van Gogh. E essa sensação da ventania enquanto uma intranquilidade emocional. Gosto também muito desse torso em 7 cores, é lindo, lindo, lindo. Lindo, não é? E algumas obras em óleo, como a Estudante Russa, Margaridas de Mário. Ele mandou Margaridas. Ele pediu para ela expor na Semana de Arte Moderna. Ela é muito tensa com todas as críticas. Aqui um desenho aleatório. Ela no sofá, deitada, escondendo a mão, tá vendo?
como isso lhe incomodava. Oswaldi, Menotti Del Picchia, Mário ao piano com Tarsila. Para quem não sabe, Mário de Andrade era um grande pianista e amava a música, mas ele vai parar de tocar quando o irmãozinho dele mais novo tem uma doença grave, dizem que era câncer, e a mãe vendeu até a casa para tentar salvar o filho. Foram morar em Araraquara, depois de perder tudo, e ele ficava muito nervoso, porque só tinha um piano na cidade, e as pessoas tocavam arranhando o piano com as unhas. Quem é pianista normalmente corta bem curtinho para poder melhorar tudo isso. E as duas obras-primas dela, que é A Boba, que alguns dizem que é um autorretrato depois da crítica de Monteiro Lobato, e O Homem Amarelo, que também há quem critique falando que não passou de um exercício nos Estados Unidos para fazer uma personagem em cor não natural, mas que é talvez a obra mais famosa da Semana de Arte Moderna. E quando a gente pensa em Anitta, é para guardar que ela é o estupim do modernismo. Acontece que não para por aí, né? São Paulo também teve influência da Revolução Nacional Russa, que esse é o nome de lá, que a gente só chama de Revolução Russa. E foram organizadas algumas movimentações e a primeira greve nacional, que resultou morte, e também era interessante nós pensarmos que vamos ter aqui jornais como a Terra Livre e uma personagem política muito forte é a Olga Benário. A Semana de Arte Moderna, então, vai começar aqui. Não é muito moderno o prédio. Não mesmo, mas é lindo. A cúpula foi pintada pelo Eliseu Visconti. O que a gente pode esperar do modernismo no Brasil? O abandono do formalismo. Sim, uma ruptura total com os padrões acadêmicos, e especialmente padrões acadêmicos de natureza parnasiana. A gente busca liberdade de expressão, a gente quer uma linguagem mais nacionalista. Agora, cuidado, não se equivoque. Nós vamos ter, em verdade, muita inspiração nas vanguardas europeias. Nós continuamos, de qualquer maneira, preso ao futurismo, ao cubismo, ao dadaísmo, ao surrealismo e tudo que foi produzido por lá. Ainda que nós tenhamos aqui algumas experiências estéticas, a semana não era algo nacionalista. E foi por isso que Monteiro Lobato nem quis participar, sabe? Um dos artistas que eu quero salientar no primeiro momento foi o Di Cavalcanti. Ele era carioca, mas fazia direito em São Paulo e escrevia para uma revista, a Fonfon, onde ele também fazia caricatura, chat. Ele é responsável não só pela capa do catálogo, mas também o cartaz da Semana de Arte Moderna. Eu acho lindo a capa do catálogo. Ela é linda, não é? E olha só o cartaz. Eu já vi essa capa do catálogo ao pé, o esboço inicial. Não se esqueçam, tá? Não foi uma semana completa, foram 3 dias dentro de uma semana, olha só. Eu tinha que aproximar mais a capa, porque apaixonada. Agora, o Di Cavalcanti ele vai ser famoso muito mais por isto, por uma pintura que vai mostrar o morro carioca e a expressão máxima do samba, do choro e da beleza da mulher negra. Só que nessa altura chamavam mulata, então é muito comum falarem que tem uma modernidade do subúrbio com a beleza da mulata. Eu não gosto do termo mulata, porque vem de mula. Uhum, é terrível. Hoje em dia a gente tem que reformular esse vocabulário todo, tá bem? Samba foi queimada quando um marchand deixou acontecer um acidente elétrico por descuido, dizem que foi por descuido no apartamento dele, só que também morreu o gatinho e a gente chorava porque samba queimou, e ele dizia, vocês estão chorando por samba, meu gato morreu. Então é linda esta obra. Também gosto do Nascimento de Vênus no Morro Carioca, ficou bacana, não ficou? Lindas. E mais para frente, depois que ele se muda para a França, porque assim que acaba a semana ele vai viver para Paris. Ele toma a decisão, porque foram muito mal recebidos, o dinheiro não via, havia uma briga para pagar as dívidas da semana, então ele vai para Paris e ele se estabelece muito bem lá. A marca do desenho dele sempre foi uma marca mais cubista, mais geométrica, mais voluptuosa. Então, quando a gente pensa em dia, a gente pensa na beleza do morro, a modernidade no subúrbio e uma influência cubista. É o mais interessante. Mas eu prefiro chamá-lo de moderno brasileiro. Outra, Vicente do Rego Monteiro. Para muitos é um moderno esquecido. Eu não acho ele esquecido, não. Tem gente que, não, a gente não vai ensinar porque ele é esquecido. Ele tem temas
ainda muito voltados para o passado, com temas bíblicos, sabe. É, mas ele tem também um traço cubista muito interessante, uma redução da forma, uma geometria, e ele vai desenhar desde menino. Mas na semana ele vai entrar com obras que valorizam a cultura nacional. Eu deixei aqui algumas coisas só para vocês perceberem, ele estudou na Academia Colarossi, na Juliana, Grande Chaumière. Ai gente, muita coisa, é muita bagagem. Ele vai ser amigo, vai fazer uma exposição coletiva com Modigliani, Leger, Braque, Miró. É, a família dele era muito rica, era lá de Recife, e ele muito novo teve chance de sair com uma irmã para estudar, veio para o Rio, do Rio foi para Paris. E aí podiam pagar para participar de exposições, conhecer gente. Olha só a Índia dele, não acho a Índia dele cara de Índia. Se podia ter esses mantos no Brasil? Sim, sim, muito comum. Não é uma Índia americana, não, estadunidense. Aqui se faziam mantos de penas e tal. Olha esta é linda. Esta, para mim, a cobra grande, a origem da cosmogonia indígena dentro das suas narrativas. Falavam que quem ameaçasse os índios poderiam ser comidos, os homens brancos poderiam ser comidos, devorados pela cobra grande. Serve para fazer redação, não serve? A cobra grande, não é? Representada por Vicente do Rego Monteiro, devorando os homens brancos que praticassem genocídio. Aqui temas religiosos, bastante geometrizados e reduzidos. Você enxerga o Cristo na cruz, com Maria e Maria Madalena ao pé? Tem gente que não consegue enxergar. Ó, a face do Cristo, o sudário, percebe? Mais uma vez, Cristo com Maria e Maria Madalena. Olha só, Maria segurando o filho, uma pietá, né? Olha os traços como são cubistas, olha. Vocês percebem? Monocromatismo, muito cubista. E depois eu trouxe as banhistas, ou nadadoras, no nado sincronizado, que era uma coisa deliciosa do momento. Lembro muito os seios de Leger. Leger fazia seios assim. Fernand Leger é um artista europeu que vai ser professor de muitos brasileiros que vão para lá. Foi professor de Tarsila do Amaral. Agora, Brecheret. Brecheret é um escultor que também vai ter algumas coisas mais dadas ao passado e alguma modernidade. Eu vou mostrar a modernidade, porque também são volumes muito geometrizados. E não podia deixar de mostrar o Monumento às Bandeiras, que agora tem sido tão discutido, porque ele é a insígnia da dor e da opressão para os povos indígenas e para os pretos no Brasil escravizados. Entende? Então, muita gente pensa se deve ou não desmontar um monumento como esse ou ressignificar. A intelectualidade paulistana tem defendido a ideia de ressignificar. Então, há artistas que pensam em colocar obras paralelas para abrir os olhos sobre o que foi a cultura nacional. Para vocês terem uma noção, no cavalo são homens brancos e depois atrás são povos indígenas e negros se esforçando para fazer o serviço mais pesado. É uma homenagem aos bandeirantes, mas quem foram os bandeirantes? Aqui a gente vai ter algo que é efetivamente muito próximo de Brancusi, que é esse rosto desse Cristo reduzido, um Cristo de tranças. Olha só, eu deixei aqui Musa do Brancusi e o Cristo de tranças. Vocês percebem como a redução tem inspiração no Brancusi? Sim, muito. Olha. Brancusi, um artista de vanguarda cubista. Olha essas. São lindas, não são? Eu sou apaixonada com a dançarina. Apaixonada. Bailarina e Ascensão, não sei se gosto tanto, mas a dançarina, fantástica. Também tivemos aqui algumas exposições com planejamentos de arquitetura moderna, com Moia. Olha o desenho para um túmulo, para um monumento, a casa. Só para você olhar a casa modernista, que é essa casa que a gente encontra hoje muito frequentemente nos condomínios, né? Uma casa mais reta, mais seca, com muito vidro e concreto. Ela demorou para ser edificada aqui. Tem um vídeo
no YouTube da primeira casa modernista no Brasil, com Mário de Andrade visitando. Eu coloquei no meu perfil do Insta, porque eu acho uma graça esse vídeo. E o Jorge, que gostava muito da arquitetura neocolonial, mas não vai para frente, viu, pessoal? O Jorge vai ser, assim, um sonhador, um idealizador, vai fazer uma estação ferroviária nesses moldes, mas para por aí. Depois a gente tem essa fase polêmica em si, né? É bom a gente pensar que depois da semana, algumas pessoas foram muito chamadas ao pronunciamento. Então, surgiram grupos como o Verde Amarelismo, o ANTA, o Manifesto Pau Brasil. Vamos dar uma olhada aqui que veio? Nossa, o que aconteceu com o Pau Brasil, Tarcivaldi? Então, olha, amontoou. Não sei se foi na hora da projeção. Não vou gravar de novo, vocês estão vendo Pau Brasil Tarcivaldi, era assinatura de Tarsila e Oswaldi, deu algum problema de compatibilidade aqui, e a gente vai ter aqui os anos polêmicos. A Tarsila do Amaral não estava na Semana de Arte Moderna. Ela era de Capivari, uma família que plantava café e que vai sofrer depois com o declínio da Bolsa de Nova York e que vai se associar a vários parceiros. Um deles vai ser Oswaldo de Andrade, que vai ficar com ela um certo tempo, mas vai trocá-la depois. E assim foi dito na época, por favor, por Patrícia Galvão, 20 anos mais nova, e isso doeu demais nela. Mas Mário era um grande amigo e a apoiava para tudo. E ela sempre teve um trabalho muito forte. No primeiro momento, ela estudando aqui com Pedro Alexandrino, pintava assim, uma influência um pouco que impressionista, uma pinceladinha mais leve, solta, olha. Depois ela vai, e aqui um retrato do Oswald. Eu gosto muito desse cabelo azul onde é preto. Essa barba azulada, que na pele de fundo amarelo fica esverdeada, percebe? Tudo isso é muito influência de vanguarda. É muito vanguardista. Olha, Mário, vocês estão vendo essas bolas laranjas? Sabe quem fazia bolas laranjas assim? Cézanne. Busca um autorretrato de Cézanne, vocês vão ver as mesmas bolas laranjas. E mais uma vez essa cor não natural. Fantástico, não é? Fantástico. Alguns estudos realizados lá, da Cel. Eu gosto muito como está essa camilha, essa mesa com a xícara em cima, então fica, ela subverte a perspectiva e mostra o tampo da mesa, o pires, né, e a xícara no revés, é muita influência cubista. Olha os seios. Lembra que eu falei dos seios das banhistas de Vicente do Rego Monteiro? O cubismo influenciou muito o Brasil, ainda que durante um certo tempo eles tivessem usado que eles eram futuristas sem conhecer efetivamente o futurismo. Eles não tinham nada de futuristas, eles não eram nazifascistas nem nada assim. Usaram o nome de maneira grosseira. Olha o autorretrato que ela faz dela mesma lá na França. E a caipirinha, nessa fase, que é a fase pau-brasil, ela dizia que queria pintar com cores caipiras, que ela se sentia cada vez mais apaixonada pelo país. E eles até vão fazer umas viagens, mas tudo no Sudeste ainda. E eles deram o nome a um grupo de caravana modernista e vão fazer passeios, como no Rio de Janeiro. Por que está essa foto aqui? Porque muita gente olha esse carnaval em Madureira e não entende esse desenho, essa torre, e fala, poxa, ela trouxe Torre Eiffel para cá? Não, num carnaval, um carro alegórico tinha uma Torre Eiffel. E ela viu, olha, você está vendo aqui a pintura dela? Aqui está a fotografia da Torre Eiffel que teve no Madureira. Sim, no carnaval de 1924. Pode pesquisar. O que ela fez tinha toda uma estrutura muito realista, sério. Aqui em São Paulo, eu acho que é o que eu mais gosto, porque fica muito evidente o traço cubista com esses números, e os quadriculados, e as linhas paralelas, e essas esferas seduzindo árvores, e também esses postos, os postos de combustível, né? Sim, isso daqui são bombas de combustível, olha. Eu acho isso fantástico. Um mamoeiro, que talvez seja o que mais representa a nacionalidade. Mas vocês sabiam que peças como essa vão ser muito criticadas 20 anos depois? Em São Paulo mesmo, eles dizem que não era modernismo, porque, na verdade, tudo que se tinha aqui era pintura figurativa, que moderno seria o que é dado à abstração. Então, eles vão fundar o concretismo. Isso vai ser muito criticado ainda. Olha que lindo feira. Eu gosto dos palmitos, todos eles paralelos sobre o giral
Olha que lindo. Isso daqui é palmito, o giral é essa coisa que suporta. Olha que lindo, não é lindo? Olha os mamões, olha as frutas, laranjas, é muito bonito, as bananas, cajus. E Lagoa Santa, dizem que Lagoa Santa é uma cidade mineira onde tem uma cave, uma gruta com pintura rupestre que foi destruída pela Rede Record. Eles estão pagando uma fortuna. Foi destruída do ano passado para esse ano. Dá uma olhada, vocês vão ver. Uma multa de 2 milhões, eu acho. 2 milhões paga o prejuízo de 10 mil anos, 12 mil anos? De jeito nenhum, né? E aqui dizem que ela teve uma briga com o Oswald, por isso essa coisa ligeiramente mais dolorida, tenebrosa, fechada. Vocês percebem a cor? É. Depois a gente tem uma identidade conquistada quando eles fazem o manifesto antropofágico, e aí com certeza a pintura muda bastante. Só que ela tinha uma obra que era precursora dessa fase chamada A Negra, muito interessante, né? Era inspirada numa como chama? Uma mãe de leite dela que nossa, é tristíssimo, que contava para ela que desde menina as mulheres amarravam pedras aos seios para que se fossem trabalhar no canavial pudessem amarrar o filho ao torso e jogar o seio para o lado para que pudesse mamar, especialmente depois da lei do ventre livre. Um sofrimento. Eu gosto do cubismo presente nessa folha de bananeira ou nos traços do fundo. Aqui tem, inclusive, mostrando de onde veio o que eu estou falando, tá? É algo muito sério do site da Tarsila, e no site da USP também se encontra. Aquele seio da negra aparece aqui na obra Antropofagia. Aqui a caravana modernista está viajando para o Nordeste, por isso você tem essa ambiência meio dada ao chique-chique, ao mandacaru, percebem? A esse sol laranja, muito interessante. E o próprio abaporu, o pé grande, que está aqui, ó, a negra e o abaporu consubstanciados. Sandra, Abaporu é o pé grande? Sim. E eu queria que vocês vissem como tem os membros associados à Terra. Alguns dizem que era a imagem dela refletida num espelho de hotel no Nordeste, um espelho que ficava tortuoso, mais próximo ao teto. Ela se viu da cama, desnuda, e teve a sensação para fazer a Abaporu. Uhum. Um nu. Aqui já há uma influência maior, porque quando nós pensamos na antropofagia, o que é necessário lembrar? Antropo é homem, fagos, alimento. Então, eles querem buscar o rito indígena do tupi or not tupi, isso é dito no manifesto de Oswald, para devorar a cultura estrangeira em vez de se submeter a ela. Se eles vão devorar, eles ousam sair do que seria uma arte nacional, e que não foi porque tinha influência cubista, e experimentar outras vanguardas. A gente vai ver uma marca muito importante do surrealismo, do expressionismo, e aqui não resta dúvidas, olha como isso é surreal. Chama-se o sono, a inspiração, inclusive, é dada a esse lugar do inconsciente. Vocês percebem a profundidade, a movimentação? Ou o sol poente. Lindo, não é? É muito lindo. Parecem umas ariranhas nadando. Olha, vocês estão vendo que encalacrou tudo aqui? E agora, para fechar, a Tarsila, a fase social, depois de 1929, com a Grande Depressão. Que pena, né? Tomara que não tenha prejudicado o PowerPoint, que eu possa mexer nisso, porque alguma coisa aconteceu. Nós temos a segunda classe, de 33, eu acho fantástico isso para falar sobre a pobreza, os movimentos migratórios, muito, muito, muito. As desigualdades sociais, isso por uma redação funciona bem. Operários, que nós temos pessoas de todas as etnias compondo o Brasil, especialmente o Brasil paulista, também usaria isso numa redação. Mário de Andrade está aqui. Deixa eu ver, Mário. Cadê o óculos? Meu Deus, aqui, ó. Ele dizia que era 300, 350, mas um dia iria se encontrar. Pirineus, Pirineus é onde nasce a língua portuguesa. Caiçaras, são as populações ribeirinhas. Se um Deus morrer, vou no Piauí buscar outro. Falando que nós tínhamos muitas culturas, muitos deuses, muitas narrativas, né? Mário, eu não posso falar para vocês que ele era um cara assim aberto às diferenças totalmente, não. Ele tinha muito preconceito com imigrante, tinha muito preconceito com burguês, ele tinha muito preconceito com tudo que era, sabe?
Mário não era uma pessoa muito fácil, mas vai trabalhar para o ministro Capanema e vai ajudar muito para as artes nacionais, porque ele fundou um Instituto de Pesquisa Histórica Nacional, o IFAM, entende? Então, ele colabora bastante. E, para fechar a nossa Tarsila, eu tinha que trazer uma obra mais madura, que é o Batizado de Macunaíma, inspirada na obra do Mário de Andrade Macunaíma, e é de 1956. Ela vai viver bastantes anos, então vale a pena a gente conhecer essa obra mais delongada. Agora, deixei aqui uma lista de alguns que disseram que eram esquecidos. Eu resgatei o Vicente do Rego Monteiro, a Ivone resgatei o Jorge, né, que vocês viram com uma coluna, e o Moia, que é arquitetura, os dois. Ivone Damier é uma bailarina, Grazi é arquiteto, e Ian de Almeida Prado é pintor e poeta. Então, assim, alguns dá para resgatar um pouquinho, né? E depois a gente vai para a frase construtiva. Por hoje eu termino com vocês e eu espero que vocês possam assistir e aproveitar esta aula mais uma vez. Um abraço.